Agora, uma história inusitada, maluca mesmo. Uma adolescente de 15 anos foi dada como desaparecida na tarde de ontem ao não retornar para casa depois da aula. O caso gerou uma verdadeira comoção nas redes sociais. O motorista de Uber que buscou a menina na escola passou a ser apontado como suspeito de sequestrá-la. A adolescente foi encontrada durante a noite suja e aparentando confusão mental. Mas não demorou muito para que a verdade viesse à tona. Ela havia forjado o próprio sequestro. Se acompanha essa história completa na reportagem de Ana Paula dos Santos. Na tarde de ontem, o desaparecimento de uma adolescente mobilizou a população cuiabana e virou caso de polícia. De acordo com a família da jovem, que mora no município de Várzea Grande, a garota estuda em Cuiabá e diariamente volta do colégio com uma amiga de Uber, uma empresa prestadora de serviços de transporte privado. Ontem ela ligou para os pais e informou que voltaria sozinha porque a colega não tinha ido à aula. Após isso, o celular da garota foi desligado e os pais não tiveram mais notícias dela. Na tarde de quarta-feira, imagens da jovem circularam nas redes sociais. O pai da garota também procurou a Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa para comunicar o desaparecimento da filha. No início da noite, ela foi encontrada em uma região de Matagal, no bairro Jardim Kennedy, aqui em Cuiabá, com as roupas rasgadas, o celular quebrado e alguns arranhões em uma das pernas e também na cabeça. A adolescente foi encaminhada para um hospital de Cuiabá e disse ter levado uma pancada na cabeça e depois disso não se lembrava de mais nada. O motorista do aplicativo passou a ser suspeito e sua foto também divulgada nas redes sociais. Porém, em um áudio ele esclareceu que a atitude da garota foi simulada e que ela forjou o próprio sequestro. A versão do motorista foi confirmada por uma amiga da jovem que divulgou uma conversa entre as duas em que ela contava seu plano. Devido à repercussão, o caso agora é investigado pela Polícia Civil, mas há grandes indícios de que realmente tudo não tenha passado de uma farsa. No caso da adolescente, né, não sabemos ainda, não tem como, não sabemos, né, não foi apurado ainda os fatos. Eu acho que isso daí ainda vai ser apurado, né, investigado, para saber se realmente ela sofreu ou não algum tipo de violência, ou foi levada. Nós não sabemos, né, o que aconteceu realmente. Então, o que nós vamos colocar aqui para vocês é a relação da penalidade mesmo, do que está previsto. Ou seja, se realmente ela imputou um crime ao motorista, né, e realmente ele não praticou esse crime, então ela responde sim, né? O que os adolescentes têm que entender é que existe a penalidade sim para as condutas que eles praticarem. Essas atitudes são comuns quando vindas de adolescentes, mas o que pode levá-los a agirem de tal forma? O adolescente, ele é a criança é a criança com a liberdade, né, ou com o poder. E a criança, ela é impulsionada pelo próprio desejo, né? Então, se ela não tem uma elaboração emocional, psíquica, para poder acessar um lugar em que ela consiga fazer o controle, por exemplo, do impulso, da emoção. O adulto já tem. O adulto usa a inteligência para poder não se entregar a qualquer impulso que passa, né? Por exemplo, você tem o desejo enfim, de comprar alguma coisa no shopping, né? Sei lá. Mas você tem um compromisso financeiro. Você consegue se controlar através dessa inteligência para poder não se entregar a esse desejo, né? A criança, ela não consegue ter uma elaboração psíquica para poder controlar o desejo. Ela é levada pelo próprio desejo, pelo próprio impulso. Então, a fase de adolescência é a fase em que a criança, se a gente pode dizer assim, ela tem o poder de fazer uso do próprio desejo, porque a criança não tem os pais para regular isso, né? Então, os pais utilizam inclusive sobre o medo, né? Não vai lá, tem um bicho-papão. A criança aceita o medo. A criança não tem o poder, por exemplo, de sair de casa, mas o adolescente ele já tem todo esse poder.
e ele não consegue ainda ter essa elaboração de um controle emocional. Então ele vai se entregando. Então é a fase da rebeldia mesmo. O Estatuto da Criança e do Adolescente define que a partir dos 12 anos de idade, o jovem já pode responder criminalmente, mas cabe à Justiça definir o tipo de punição, que pode ser desde uma advertência até a internação. A população acredita que em casos como o da jovem suspeita de ter simulado o próprio sequestro, os pais são os responsáveis, já que essas atitudes podem estar ligadas à criação. Eu acredito que a criação de cada pai. É falta de punição mesmo. A má criação. Começa do espelho do pai. Se o pai tem que dar um exemplo para não ficar mentindo nem para a mãe, nem para o pai, porque às vezes os pais veem muita mentira dentro de casa, reunião de bebida, vendo aquelas coisas, vê muita mentira, aprende com o pai. Então o pai tem que dar um exemplo e não mentir para nada, falar sempre a verdade e conversar com o filho dele, particular, e falar aquilo que é, não mentir nada que... Aí acontece que um dia as pessoas dão exemplo, rapaz, é só o primeiro mentiroso, porque eu vejo eu mentindo aí começa a mentir e enganar as pessoas. O especialista explica que a população não está errada. Os pais devem conduzir os filhos, porém, para que isso aconteça de forma adequada, é necessário que haja conhecimento e aproximação entre os dois. E a educação dos jovens não seja terceirizada para as escolas e a atenção não seja transferida para os aparelhos eletrônicos. A gente se conta uma história, né? Eu acho que essa coisa de antigamente era melhor, antigamente era assim, assado, é uma história que a gente se conta, né? É como se a gente estivesse editando o passado com os melhores momentos, né? Arrancando as coisas ruins. É óbvio que antigamente tinha adolescente rebelde, tinha criminalidade, tinha adolescentes inconsequentes, crianças mal educadas. Existia tudo isso no passado. De alguma forma a gente romantiza o passado, arranca todas essas coisas, né? A gente faz isso com a música, a gente faz isso com a cultura de modo geral, diz que era melhor e que era mais profundo, algo nesse sentido. A gente faz isso com a cultura e a gente também faz isso com essas pequenas memórias, né? A educação, algo nesse sentido, a gente romantiza o passado. Então é conversa essa coisa de que no passado era melhor, existiam todas essas coisas. A questão é que nascem então novas problemáticas para a educação, se a gente pode dizer assim. Então é o tablet, é a babá que fica com a criança 24 horas, é a escola integral, é outras terceirizações da educação que talvez não existiam no passado e agora existem. Então é apenas novas questões, novas perguntas que os pais devem se fazer a como resolver essas problemáticas. Não que no passado era melhor. Só não tinham esses problemas, né? O jovem muitas vezes pode cometer atos impulsivos com uma certa sensação de impunidade, mas esta é uma falsa sensação. E nessa brincadeira, o adolescente deve se responsabilizar pelos seus atos. E sim, a adolescente pode e deve ser responsabilizada, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê essa responsabilização, né, do adolescente, porque hoje os menores de 12 anos são considerados crianças, né? Então eles não respondem, né? Cabem aos pais assisti-los, né? A partir dos 12 anos, já são até 18, são considerados adolescentes. Então eles respondem pelos atos praticados, não como imputação de um crime, porém eles respondem como ato infracional, né? Eles praticaram um ato infracional. E aos pais cabem a limitação, a negação, falar não, tudo isso cabe aos pais, mas não há nada que seja mais eficaz que um desejo de conhecer o adolescente que está ali do lado, o respeito de saber que você está lidando com uma pessoa e que essa pessoa é diferente de você. Só assim você consegue se aproximar. Por que muitas vezes esses adolescentes eles são levados, por exemplo, como jogos como Baleia Azul, ou são adotados por criminosos, por namorados mais velhos, namoradas mais velhas, enfim, esses adolescentes? Porque há um sentimento de acolhimento ali que talvez não haja em casa. E esse é o maior perigo que os pais podem colocar aos adolescentes, é se afastar deles.